Essa capa da cabeça é a parte de trás da cabecinha. Então, você vai ter 3 peças. As 2 partes laterais e a central. Como é que a gente vai unir isso daqui? Este ponto vai ser unido, esse ponto do topo da cabeça vai ser unido ao topo da cabeça do centro, da parte do centro. Aí nós vamos ajustando esta linha à linha de cá, até chegar neste ponto, que é o ponto D, que vai ter no molde, que é o ponto D que vai ter aqui. Então, começa pode alfinetando já, direito com direito. Ajusta bem os pontos. Saiu lá. Já vem aqui no ponto D, ajusta o ponto D. Se você fizer direitinho, cortar direitinho como está no molde, ela vai bater direitinho os pontos, tá? Você não vai ter dificuldade de bater ponto, não. Aqui, agora eu venho ajustando as linhas. Vale a dica do alfinete, né? De você alfinetar, buscar as linhas de ambos os lados, deixar paralelas, simétricas. E vale também você usar uma mesa de luz, uma prancheta de luz, a própria luz natural de uma janela, de uma porta, né? Você olha as 2 linhas, vê se elas estão paralelas e alfineta. Como eu disse, tem pessoas que não alfinetam. Eu prefiro alfinetar para que isso não corra. Porque eu já tive todo um trabalho de ajustar molde, a linha do fio do tecido para que eu tivesse uma modelagem boa de cabeça. Já tive todo esse trabalho. Não foi na primeira que eu acertei. Eu precisei ajustar várias vezes molde, várias vezes o fio do tecido para chegar na modelagem que eu queria de cabeça. Porque vocês vão encontrar esse estilo de cabeça na internet, tem bastante, tá? Pinterest tem muito esse estilo de cabeça aqui. Mas para o tamanho de boneca que eu queria, eu precisei fazer a modelagem, né? Do trabalho. Então, eu ali já resolvi as questões de direção de fio, para onde eu queria que esticasse, para onde eu não queria que esticasse, enfim. Foi um trabalho demorado, não foi de primeira que quem faz molde de boneca aí já sabe. Não é de primeira que a gente acerta. Às vezes tem sorte, acerta logo de primeira. Mas muitas vezes você desmancha e faz e volta a fazer. Mas isso daí é importante para que a boneca fique com um resultado satisfatório no final. Então aqui, ó, alfinetei esse lado, agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro, tá? Faço a mesma coisa com o outro, vou lá na máquina, passo uma costura. Deixa eu já explicar, porque quando eu voltar eu já volto com esse costurado. Retrocesso no começo, faço a costura com um comprimento de ponto 1,5 a 2 até este ponto D aqui. Retrocesso. Faço a mesma coisa do outro lado, tá? Então eu vou fazendo isso, já eu volto com vocês. Até mais. Pronto, pessoal. Fui lá na máquina, passei a costura do ponto do topo da cabeça até a parte de pescoço dos 2 lados, tá? Já aproveitei que eu estava lá e uni essa parte que vai ser referente à papada da boneca, que fica embaixo do queixo. Então, você junta, costura essa parte aqui atrás, aí na lateral, pega as 2 laterais, junta e passa uma costura. Simples de fazer, tá? Aqui vai ficar a abertura, que é por onde a gente vai colocar o enchimento, por onde vai passar o pescoço. Então, aqui a gente já tem a capa da cabeça. Eu vou juntar para encontrar o meio, o centro do centro das costas, da parte de trás da cabeça. Eu não deixei essa marcação no molde, porque às vezes o teu calcador é um pouquinho diferente, o seu ponto vai ser um pouquinho diferente,
e às vezes não vai bater. Então é melhor no próprio tecido você vir e vincar isso aqui, vinca com a unha mesmo. Depois é só fazer uma marcação com a caneta. Vem aqui e marca aonde é o centro disso aqui, porque a gente precisa posicionar ao centro da cabeça, tá? Então vira pro direito, ó, fica parecendo uma toquinha, né? Lembra uma touca. Então onde eu vou posicionar isso? Primeiro, a gente tem essa linha de borda que é a marcação que a gente riscou do molde. Então é aqui que a gente vai vincar o tecido, vai dobrar, fazer uma bainha aqui, tá? Faz a bainha, vai fazendo, virando o tecidinho para colocar na cabeça da boneca, fazer um bom acabamento. Então eu venho, alinho o topo dessa, vou chamar de capa ou toquinha, tá? Alinho o topo, esta linha central que eu marquei com a caneta, eu vou posicionar junto com a linha central da parte da frente da cabeça da boneca, alfineto. Venho aqui embaixo, faço a mesma coisa, dobro aquela costura que eu fiz lá do queixo, ó, dobrando na linha e vou posicionar a toquinha aqui, ó, sempre acompanhando a linha da costura aqui, ó, lateral da cabeça, tá? Porque ela vai cobrir essa costura e vai fazer uma outra camada de tecido para que eu possa encher e ter uma cabeça bem bonita. Olha. Bastam esses 2 alfinetes. Se você quiser colocar mais, fica a seu critério. Porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir com a linha de pesponto simples e vai passar uma costura, vai prender a toquinha, essa toquinha ou essa capa, virando a borda e costurando a cabeça. Ela vai ficar bem justinha, gente, a cabeça. Ela não vai dar folga, não. Tem umas que ficam mais justas, outras ficam menos justas. O que importa é que vocês sigam a linha de costura, a linha da costura lateral da cabeça. Então, vai utilizar ainda a sua linha de pesponto, fio simples, porque a gente não precisa de um fio muito grosso aqui. Então, vai usar um fio simples, uma agulha de costura, não precisa ser muito fina, mas você usa aqui que você estiver mais acostumado a trabalhar. Vem aqui, esconde o nó por trás aqui do pano. Eu começo pelo queixo, e assim eu vou arrematar aqui embaixo. Parece que a palavra não sai, a gente engasga e a palavra não sai. Pronto, escondi o nó, passei a agulha e vou passar o nó lá para trás. Como é que eu faço isso? Como é que é a costura? Um ponto na touca, um ponto na cabeça. É o ponto invisível. Vem na mesma direção. Procura fazê-los do mesmo tamanho, porque fica mais interessante, já vai puxando. E é bom que a linha seja uma linha resistente, porque nós vamos encher isso aqui. Na hora de encher, não pode romper o fio, porque se romper a costura, você perdeu o seu trabalho. A pessoa, depois de todo o trabalho, você tem que refazer essa parte da capa da cabeça. E a depender, se romper o fio e o tecido, até a parte da frente da cabeça. Então, fazendo com uma linha mais firme, mais forte, no caso eu uso a linha de pesponto, porque ela é fina, ela é sedosa. E não é preciso um trabalho que seja muito grosseiro aqui nessa parte, tem que ser um trabalho bem delicado. Então, você vai fazer isso ao redor todo da cabecinha da boneca. Tá? Olha, ele vai escondendo a costura, você não vê a costura. Eu já vou puxando, não deixo para puxar no final, porque tá cheio isso aqui. Então, eu já vou puxando esse vazio, esse cheio, então, para que já se acomodem as costuras. Então, eu vou fazer isso ao redor todo e já eu volto com vocês. Pronto, pessoal.
Cheguei aqui, dei a volta, costurei tudo, a cabeça tá toda costuradinha, ó, toda costurada. E cheguei aonde eu comecei a costura, né? Foi perto desse alfinete vermelho. Por isso que eu falei com relação à cola, que precisaria ser uma cola que vocês tivessem certeza que vocês pudessem passar agulha depois, porque a gente passa costura pela linha do centro da cabeça da boneca. Então, se a cola oferecer resistência à passagem da agulha, você não vai conseguir fazer esse trabalho depois. Por isso precisa ser uma cola, quando a gente faz esse acabamento de abertura, né, da sobra de tecido, precisa ser uma cola que você saiba que a agulha vai passar com facilidade depois. Não vai oferecer resistência, senão você não vai conseguir fazer esse trabalho. Olha, eu ainda estou ultrapassando um pouco o limite, puxando ainda um pouquinho do tecido, um pouquinho só a mais. Pronto. Para me certificar de que esse acabamento aqui vai ficar um bom acabamento embaixo da cabeça. Agora sim, eu posso introduzir minha agulha na cabeça da boneca. Deixar uma argolinha, cuidado para que agora você vai finalizar. Deixa eu só puxar o segundo fio, porque ele ficou muito próximo. Aí, deixa eu puxar da agulha e passo uma vez ou duas na argolinha, só para arrematar o nosso ponto aqui embaixo da cabeça. Pode ser feito também lá no topo, porque vai ter cabelo, né? Então, pode ser feito no topo também. É que eu prefiro fazer aqui embaixo. Introduzo entre os dois e sai em qualquer ponto aqui atrás da cabeça. Escondo lá minha linha, corto o excesso. Pronto. Agora, a gente vai partir para a parte de enchimento dessa cabeça. Então, nós vamos encher. Olha, a cabeça tá toda, né? Foi toda a linha toda costurada aqui com ponto invisível. Agora, nós vamos encher essa parte de trás da cabeça, que é referente, eu falo cabeça externa, capa da cabeça, enfim. Então, o enchimento é o mesmo que eu venho usando desde o começo, tá? Esse enchimento siliconado misto. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou encher a parte do topo da cabeça. Então, eu vou pegar o enchimento, venho pela abertura que ficou e vou empurrar esse enchimento lá para o topo da cabeça. Vai empurrando o enchimento lá para o topo da cabeça. Não empurra demais. E cuidado quando você for empurrar, para se certificar de que você está colocando o enchimento nessa parte da capa da cabeça. Porque lembra que ficou aquela abertura da primeira parte da cabeça que a gente fez, que eu falei que é onde vai introduzir o pescoço, aquela parte que a gente modelou, às vezes corre o risco da gente tentar encher, quando vai encher, enche por ali. Deixa eu ver se dá para vocês virem. Ó, aqui dentro, ó, tá vendo? Aqui, olha, é onde tem o enchimento daquela parte que a gente modelou da cabeça. Então, cuidado para não colocar enchimento aqui, tá? Não colocar mais enchimento aqui. Você vai puxar e colocar aqui, ó, nessa capa aqui, fora. O que acontece? Eu não vou conseguir puxar isso para cá, nem vou empurrar. Mesmo que eu use o dedo, olha, não consigo trazer isso para aqui. Então, é onde entra a agulha. A gente vai puxar o enchimento com a agulha, aquela agulha grande de boneca, tá? Ela é fina o suficiente e forte o suficiente para vir trazendo o enchimento para onde eu quero que ele venha. Então, olha, é ela quem vai fazer esse serviço, é ela quem vai puxar o enchimento e trazê-lo até aqui, para que a cabeça fique bem redondinha, fique com um enchimento bem uniforme, fique uma cabeça com um formato bonito, tá? Então, a agulha vai entrar nessa área aqui. Então, a gente vai encher, vai colocando enchimento e acomodando com a agulha, trazendo o enchimento para as bordas próximas, olha, a cabeça da boneca.
tá? Então, é a agulha quem vai fazer esse trabalho para você. Então, vamos encher, eu vou encher tudo isso daqui e volto com vocês para mostrar como ficou o resultado. Pronto, pessoal, voltando, olha. Aqui eu enchi toda essa extensão da cabeça da boneca. Com a agulha eu fui puxando o enchimento até essa parte próxima à papadinha da boneca. Só não vai receber enchimento essa parte aqui embaixo, tá? Essa parte do queixo da boneca que não precisa de enchimento, que é para ela conservar o formato, né, da cabeça, que aqui atrás forma a nuca, aqui o topo da cabeça e aquela parte de trás da cabeça nossa, quando a gente vê de perfil, ela é um pouco mais alongada, tá? Assim você conserva o formato. E aí você olha em todos os ângulos e vê se a cabeça está cheia por igual, né? Ela fica firminha, bem firminha, mas não muito dura. Ó, tá vendo? Fica firme, mas não dura demais. E com a agulha eu vim assentando o enchimento até próximo da costura, todo ao redor, até chegar no limite da bochecha. Aqui eu já prendi uma orelhinha. O que eu fiz? Costurei a orelha, costurei a mão mesmo, porque ela é tão pequena. Costurei, desvirei e embuti a parte da abertura para dentro da orelha. Não coloquei enchimento nenhum. E eu não cortei o fio. Então, o que eu fiz? A mesma coisa eu fiz com essa daqui. Costurei ao redor, tem aquela parte da abertura, costurei ao redor, refilei com a tesoura de picote, desvirei, virei a orelha pelo lado do direito, embuti aquela parte do enchimento, da abertura, fechei a abertura e puxei o fio aqui para fora da orelhinha. Agora eu vou prender a orelha à cabeça. Qual a direção da orelha? No caso aqui. A gente vai tomar como referência o canto do olho, tá? Então, a orelha vai ficar na altura do canto dos olhos. É essa altura que a gente vai prender a orelha, acompanhando a linha de costura, tá? A lateral da orelhinha. Então, a gente vem com essa outra orelhinha e posiciona aqui, ó, na altura do canto do olho. Só para me certificar de que ela está no lugar correto, eu coloco um alfinete aqui no meio, antes de começar a prender. Então, aqui eu olho de frente e vejo se está na mesma posição que a outra e olho pelas costas. Parece que ela está posicionada na mesma altura. Caso você queira ter mais segurança, venha com a fita métrica. Mede do centro da linha da cabeça até onde a orelha começa a ser presa. Deu 6,7 centímetros. Venho do outro lado, faço a mesma coisa. Olha, essa aqui ficou um pouco mais alta, 6,5. Preciso baixar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Onde vai ser o 6,7. Aqui. Pode vir até com a caneta. Aqui, ó. 6,7 aqui. Vou fazer um pontinho bem, só para eu ter uma noção, uma referência da altura dessa orelha. Essa parte mais redonda é a parte de cima, que é o lóbulo da orelha. A parte mais fininha é o lóbulo. Eu perdi a linha, não tá aqui. Tá aqui, ó, pessoal. Então, posicionar primeiro com o alfinete, porque às vezes não dá certo na linha do olho. Aí, deu certinho. Agora, pode deixar o alfinete aí para que ela não se desloque. A primeira não tem necessidade de alfinetar. Eu vou alinhar
a orelha à linha da costura. Então, a parte da frente, eu dou um pontinho na cabeça. O ponto é o ponto invisível, tá? O ponto que a gente vai trabalhar aqui é o ponto invisível. Ponto na cabeça, um ponto na parte da frente da orelha. Vou lá na cabecinha. Vou tirar o alfinete agora. Vou pegando a parte da frente da orelha. Deixa eu posicionar aqui mais centralizado, para que vocês possam ver. Agulha de costura, uma agulha fina. Eu tô usando aqui a linha de pesponto, mas pode usar a linha de cone, a linha de costura, aquela linha que vai na máquina, na cor da pele da boneca, tá? Só preciso de uma agulha um pouco mais fina. Ó, essa aqui é mais fina um pouquinho, porque é um trabalho menor, é um trabalho delicado, então a gente ajusta as ferramentas conforme o tipo de trabalho. Então aqui, como é um trabalho pequeno, a orelha é bem pequenininha, né? Eu já vou passar pontos aqui na cabeça que já foi costurada, uma parte a outra. Então, uma agulha mais fina vai fazer o trabalho melhor. Olha aí. Agora, eu viro a cabecinha, introduzo a agulha para a parte de trás da orelha. Aqui, ó. Introduzo a agulha na parte de trás da orelha e vou costurar o tecido da orelha, a parte daquela capinha da cabeça que eu fiz. Ponto invisível, não tem segredo nisso aqui, tá? Só fazer o ponto bem pequeno, porque como ela é uma cabeça pequena e é um trabalho delicado também, legal que a gente faça bem feito, com cuidado, com capricho. Tudo que a gente fizer com capricho, bem feito, as pessoas vão notar. Vai falar, nossa, a pessoa colocou bastante empenho aqui, né? Trabalho bem feito, bem realizado, né? Então, por ser um trabalho manual, vai ter um valor agregado aí. Pronto. Agora aqui, olha, prendi a orelhinha. Agora eu passo de trás aqui a agulha, ó, introduzo a agulha aqui atrás e saio aqui na frente. Ai, tomara que a linha não dê nó aqui. Aí não. Só porque o finalzinho ela vai querer dar nó. Agora, o que eu faço? Para prender bem essa orelhinha, eu puxo de novo aqui na frente. Passo a agulha aqui na frente. Puxo. Ó, fechou bem, tá vendo? Agora eu venho para trás novamente, introduzo a agulha aqui atrás, para fazer o arremate aqui atrás. Vou sair lá num ponto próximo à orelha, mas mais para o centro dela. Como eu fiz pontos bem pequenos, não precisa fazer 2 vezes essa costura. Ó, atrás da cabeça aqui. Dou um pontinho, mais ou menos uns 2 milímetros de distância. Deixo aquela argolinha para fazer o arremate do ponto. Passo 2 vezes na argola e puxo. Pronto, já arrematei o ponto aqui atrás. Saio em qualquer parte. Introduzo a agulha lá onde você arrematou e saio em qualquer parte de trás da cabeça. Deixa eu puxar um pouquinho. Corto. Pronto, já saiu o excesso e a gente tá com as orelhinhas colocadas. Agora, nós vamos fazer a marcação da íris para os olhos, porque depois dessa parte a gente já vai passar para maquiagem e pintura do rosto da boneca. Então é bom você já deixar essa parte da íris formada, porque nem todo mundo consegue fazer a mão livre. Então você vai ter lá no seu molde um gabarito, tipo esse aqui, ó, tá? É um círculo, para que os 2 olhos fiquem do mesmo tamanho. Eu gosto de usar acetato, porque o acetato, a transparência facilita bastante. Então, você vai ter um círculo com uma linha, uma cruzinha no meio. Isso aqui é para você poder centralizar esse círculo no olho. Então, você vem aqui, ó,
Eu coloquei a letra F, por quê? Por mais que a gente corte, não vai conseguir cortar redondo. A gente não usa laser, né, para corte. Se você usa, que bom, né? Mas aqui eu usei tesoura para cortar. Então, nunca fica redondinho. Então, o que eu faço? Eu ponho uma letra aqui, ó. No caso, eu coloquei a letra F, porque eu sei quando ela está posicionada do lado correto e quando ela está do avesso. É para poder espelhar e fazer o outro olho, tá? Então, você vai receber esse gabaritozinho. Eu gosto de trabalhar com gabarito. Gosto muito de trabalhar com gabarito. Vai lá no centro do olho, pega o olho da boneca. Você não vai riscar isso. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, deixa eu ver se eu consigo, né, filmar e segurar ao mesmo tempo. Aqui está a linha que eu pespontei do olho, a linha inferior do olho. Então, eu vou procurar o centro dos olhos aqui, ó, tá? O meio do olho é aqui, ó. Aqui é o meio do olho. Pode até marcar com alfinete aqui, só para você identificar onde é o centro do olho aí. Se você posicionar o centro da circunferência com o centro do olho, ó, ela vai ficar em cima da linha, tá? Bem em cima da linha. Ela não pode ficar abaixo dessa linha. Então, você posiciona, pode até alfinetar isso aqui, para não correr. Ó, ela vai passar da linha superior do olho, isso é normal. Vem com a caneta fantasminha, segura com o dedo, risca de um lado, segura, risca do outro lado. Tá? Risquei um olho. Isso eu garanto que os dois olhos vão ter o mesmo tamanho de íris. Agora eu vou virar, tá assim, né? Vou virar, vou encontrar o meio do olho aqui. Aqui é o meio do olho, ó. Faço uma marca com o alfinete e vou posicionar com a letra F virada ao contrário, porque assim eu tenho certeza de que eles vão ficar com o mesmo formato. Caneta fantasminha. Olha, observa só a linha aqui, ó. Tá bem posicionada essa linha vertical, se ela não tá torta. Deixa ela bem retinha. Que essa daqui serve de prumo no nosso círculo aí. Pronto. Aí a íris vai ter o mesmo tamanho. Aqui correu um pouquinho, ajusta no olho, ó. Pronto. A nossa cabecinha está pronta para receber a maquiagem e a pintura, tá? Então, a pintura facial e a maquiagem, para depois a gente já montar a nossa boneca. Desculpa, pessoal. Então, esse vídeo vai ficar por aqui e no próximo a gente já vai fazer a maquiagem da boneca e a pintura dos elementos faciais. Até mais. Para quem assistiu até aqui, muito obrigada. Se gostou, já sabe, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que assim que eu tiver uma oportunidade eu vejo e respondo, tá ok? Obrigada para quem ficou comigo até agora. Até mais e a gente se vê. Bem, pessoal, agora a gente vai trabalhar com a pintura do rostinho da boneca. Então, para quem já me acompanha, já sabe que eu coloco as tintas numa bandejinha de isopor, coloco o lenço umedecido, coloco um pouco mais de água aqui, para que a tinta não resseque tão rápido. Então, eu coloco do potinho de tinta para tecido, eu coloco aqui para que fique mais tempo sem criar película, porque principalmente nos dias quentes, tá? Isso aqui é um recurso muito bom. Se você precisar sair, é só tampar aqui, ó. Isso aqui é uma bandejinha de salgado que eu guardei e eu utilizo inclusive essa tampa para fazer misturinhas, porque ela é de acetato, dá pra gente visualizar já sobrepondo sobre a pele da boneca. Então, nós vamos precisar do incolor,
branco, rosa pele de boneca, mas pode ser também rosa bebê, castanho claro, o rosa antigo, rústico, preto. E faltou um tom ainda aqui. Desculpa-me, pessoal. Falta uma cor aqui ainda. Verde oliva. Eu uso... Aí vocês usam a tinta que vocês preferirem, tá? A tinta para tecido que vocês preferirem. A marca que vocês preferirem. Fica a critério de vocês. Depois das tintas, você vai precisar. Caso você vá fazer alguma mistura, eu uso essa bandejinha de acetato, mas você pode usar um prato, um pires, um godê, o que vocês quiserem. Um tecido para limpeza dos pincéis, que seja absorvente e não solte fiapo. Deixar aqui do lado. E pincéis. De pelo, nós vamos trabalhar com o da Condor, referência 484, este é o 0. Referência 40900. E esse aqui é um tigre, a referência é 1414. Mas se você encontrar o Condor 4 também, pode ser, tá? É que esse aqui é pelo de Marta, tá, pessoal? Esse aqui é um pelo de Marta, ele é um pouquinho mais macio, tá? Pincel de pelo, normalmente a gente não mexe. E um já preparado, da Tigre, referência 815, número 2, com a cerda preparada, como eu explico aqui no canal, como a gente faz para deixar um pincel de cerda parecendo um língua de gato. Caso vá precisar de mais, conforme for trabalhando, aí eu falo. E um recipiente com água, eu acabei de limpar o pincel que eu coloquei a tinta verde oliva, então sujou um pouquinho. Um recipiente com água e um pouquinho de detergente para lavar os pincéis. Então, vamos lá. Como a gente já fez essa parte de maquiagem com o giz a óleo, agora a gente vai trabalhar as áreas que a gente precisa definir melhor. Olhos, nariz e boca. Então, eu vou começar pelos olhos. Deixa eu pôr a tinta para cá, assim vocês vão lendo o tom que eu vou utilizando. Porque eu não quero interferir muito nessa área central do trabalho para não tirar do foco. Mas eu vou explicando para vocês. Bem, vamos passar o branco. Olha, gente, eu tenho um pouco de reserva quando eu trabalho com a bandejinha úmida, porque pode ser que venha água de lá do lenço umedecido para cá. Então, o que eu faço? Eu tiro de lá e ponho numa outra bandeja, nessa bandejinha de acetato, só para me certificar de que não tá com muita água. Tô trabalhando com um pincel 0, tá? 484. Eu vou preencher aqui essa parte referente ao globo ocular do olho da boneca. Eu preciso dessa área um pouquinho mais seca. A tinta no calor, ela tende a secar bem rápido, porque ela é a base d'água, então ela seca rapidinho. Então, preenche. Já preenche os dois olhos. Vocês podem usar aí o pincel que vocês têm, tá? Eu só estou dando sugestão dos que eu uso. Mas vocês podem usar o que vocês estiverem acostumados a trabalhar aí, tá? Não precisa sair comprando pincel para trabalhar com os mesmos pincéis que eu trabalho. Eu só dou a sugestão para quem ainda não tem, que vai comprar, que vai adquirir. Esses são os que eu trabalho, são os que eu uso. Então, olha, preencheu a região de globo ocular. Tem vezes que você precisa colocar um pouquinho mais em algumas áreas. Volta, já preenche. Vê o outro lado aqui. Agora eu vou trabalhar a parte da íris. Então, eu vou pegar um color. Eu vou trabalhar com verde oliva, só que eu quero clarear o tom. Então, eu vou preencher a parte da íris, que a íris é a parte colorida do olho.
eu vou preenchê-la com um incolor. A função dele, além de impermeabilizar o tecido, antes de uma pintura, por exemplo, eu vou trabalhar um tecido de cor escura, uma camiseta preta, algo preto, eu quero trabalhar com branco, vai misturar com o preto do tecido. O incolor impermeabiliza. Além disso, ele clareia, né, os tons, tanto que ele é conhecido como clareador também. Venho com o verde oliva, ponho lá em cima da linha do olho, porque lá em cima tem mais sombra, porque a pálpebra superior projeta sombra dentro do olho. Aí vou matizando. Matizar é puxar. Vou puxando essa tinta de forma uniforme para a parte de baixo do olho. Preencho a íris, deixo uniforme. Agora eu preciso de um pouco mais de luz. Então eu venho com o branco e faço um meio círculo aqui embaixo. Tiro o excesso no paninho, eu tô tirando o paninho aqui de baixo para não ficar cruzando na frente de vocês, tá? Eu tenho um paninho aqui do meu lado. Toda vez que vai matizar, o ideal é que esteja o tom de baixo ainda úmido e você tire o excesso de tinta no tecido. Quero essa parte clara do olho, porque aqui vai ficar mais claro o olho. Um pouquinho mais de branco, pego só na pontinha do pincel, põe aqui mais no meio, bem no meio do olho e matizo no sentido do contorno do olho, da íris. Pronto. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. É bom fazer os dois lados ao mesmo tempo, porque aí você não corre o risco de fazer um lado muito diferente do outro. E também não fica enxaguando o pincel toda hora, porque você está usando o mesmo tom. Um pouco do verde oliva lá em cima do olho. Então, primeiro eu entrei com clareador ou incolor na íris, venho com o verde oliva lá em cima. Deixa eu tirar o excesso aqui, limpo no paninho que tem aqui do lado e matizo para baixo, respeitando o formato da íris. Aqui embaixo tende a ficar mais claro, é o que a gente quer. Porque o olho é esférico, então ele é mais claro no centro. Um pouco do branco, um semicírculo aqui embaixo. Limpo no tecido, pincel, matizo, acompanhando o sentido que eu contornei. Movimento circular. A tinta já secou, é incrível. Calor, o que calor não faz? Procura deixar os dois olhos simétricos. Este está mais claro que aquele. Então, vou colocar um pouquinho mais de luz no outro aqui. Tiro o excesso e dou uma batidinha só para acomodar a tinta aí. Agora, vou fazer a pupila. Pupila é a parte negra do olho. Coloco na minha bandejinha só para me certificar de que isso não tem água. Venho no centro do olho, ponho um ponto lá em cima, colado na minha linha de pesponto. Puxo para baixo. Caso você tenha dificuldade de fazer isso à mão livre, você pode fazer um traçado prévio usando um lápis, um HB, tá? Pode fazer isso primeiro. Mas não tem dificuldade. Se você tiver um pouco, vai riscando no papel primeiro, risca no papel, treina, como eu explico nos primeiros vídeos do canal, como riscar um rosto de boneca. Vai treinando primeiro. Faz de um lado, vai lá do outro. Treina no papel.
Faz os caracteres todos. Treina bastante, depois você passa para o tecido. Não tem dificuldade, é só treino mesmo, pessoal. Isso é uma questão de treino, não é nada impossível de ser feito. Procura deixar as duas do mesmo tamanho. Esse eu aumentei um pouco. Posso aumentar um pouco do lado de cá também. Aí vai ajustando. Conforme a necessidade, vai ajustando. Pronto. Limpo o pincel. Com o verde oliva, só na pontinha do pincel, vou fazer um traçado só para definir a linha da íris. Eu faço do mesmo lado no outro olho. Cuidado, porque já está com preto aqui. Então, todo cuidado é pouco. Faço do outro lado a mesma coisa. Só para definir essa íris. Pronto. Agora, com branco, a gente vai dar um pouco mais de luz para esse olho. Tiro o excesso no tecido. Pontinha de pincel. Dá umas batidinhas aqui na parte do verde, ó. De um lado, do outro no mesmo local. Se eu optei pelo lado direito da íris, eu vou fazer do lado direito da íris. Nos dois olhos. Porque a luz, ela é refletida igual para ambos os olhos, porque eles são esféricos. Aqui eu vou intensificar a luz do olho. Vai olhando, deixando-os simétricos. Agora aqui eu dou uma pincelada de fora para dentro do outro lado. Levantando meu pincel. Isso faz com que a parte que eu pincelei fique mais larga e aqui eu levanto o pincel mais fina. Vou lá na minha bandejinha. Faço um pinguinho aqui. Entre a íris e a pupila. Tem bastante luz para o olho. Ainda posso intensificar um pouco mais, pincelando um pouco aqui embaixo. Pronto. Por enquanto, está bom, essa parte de pintura e de luz de olho. Vamos deixar isso aqui secar um pouquinho. Vou enxaguar o pincel, secar. Agora, com o castanho claro, vou colocar aqui na bandejinha e eu vou pegar um pincel um pouquinho mais duro, porque o pincel mais duro, ele estica melhor a tinta e não deixa resíduo, como o pincel de pelo, tá? Ele é mais para matiz e trabalhar também com carga de pincel seco, né? Trabalho com pincel seco. Eu vou pegar aqui, vou tirar o excesso no tecido, vou vir só com o resíduo que tem aqui. Vou matizar aqui, ó, embaixo do nariz. Nessa área aqui embaixo do nariz. Porque eu quero, apesar do nariz já ter volume próprio, né? Eu vou intensificar esse volume com castanho claro. Entre as narinas, puxo um pouquinho mais, ó, intensifico e aqui dou uma puxadinha para baixo, só na direção da narina mesmo. Pronto, intensifiquei um pouco para dar uma ideia de que a boneca tem
pálpebra, eu ponho um pouco do castanho lá em cima, dando uma distância entre a costura que eu fiz do olho e a face da boneca. Mesma coisa no outro lado. Tiro o excesso, matizo um pouquinho. Pode puxar até para o canto aqui, o resíduo, o canto interno do olho. Intensifica um pouco mais. Parece que ela tá com o olho arregalado por enquanto. Agora eu vou usar pele de boneca. Tiro o resíduo lá no tecido. Pego só a pontinha. Põe um pouco aqui no centro. Olha, no centro do olho, porque o centro é mais claro. Tiro o excesso no tecido e matizo, misturando um pouco aquele tom de castanho que eu coloquei ali. Para ele não ficar só colocado, tá? De um lado, do outro, mesma coisa. Fica mais delicado. Agora venho com um pouquinho do castanho. Deixa eu ver se já não secou aqui. Ainda dá pra usar. Um pouquinho do castanho. Abaixo da linha do olho, eu faço uma linha paralela à linha dos olhos. Isso vai dar a ideia daquela carninha que a gente tem dentro do olho. Aqui embaixo, aproveito o resíduo também, demarco um pouquinho mais aonde vai ficar o queixo, canto de boca e a região aqui da narina. Tirei lá no tecido já. Eu puxo do canto da narina para fora um pouquinho. Do outro lado, a mesma coisa. Não tem problema que isso fique menor um pouco que a área que você sombreou antes com o giz. Porque às vezes na hora que a gente sombreia com o giz, não define bem. Depois a gente limpa e facinho. Aqui. Pronto. Com o resíduo que ficou aqui, a gente dá uma pinceladinha aqui próximo à boca. Tá. Vou terminar esse olho para não ficar com o olho tão arregalado. Vou enxaguar meu pincel, seco o tecido. Agora com o pincel filete, que é o 00. Primeiro rústico. Pego o rústico. Limpa no pincel, limpa no tecido, inclusive até o aço do pincel, que é essa parte metálica do pincel. Agora, com o rústico, a gente vai trabalhar os cílios. Vem de dentro do olho, acompanhando a linha que você pespontou lá para o lado de fora, de dentro para fora. Pincel em pé, minha mão está apoiada no rosto da boneca, tem que ter apoio, senão você não consegue trabalhar. Daqui, eu vou fazer um leve sombreado, utilizando o pincel 0. Eu vou sombrear um pouco desse rústico para dentro do olho, porque a pálpebra projeta sombra
dentro do olho. Ela cobre o olho, então ela projeta um pouco de sombra. Então, vamos sombrear um pouco essa área, só com resíduo de tinta. Tira o excesso, matiza um pouquinho. Ela fica com o olho menos arregalado. Agora, a pálpebra inferior, eu pego do canto externo, dou um espaço e matizo. Faço um risco, puxando, acompanhando o olho da boneca. Só tô com a pontinha do pincel lambendo bem de leve. Quando chegar no centro, aqui ó, do rosto, vai ter pouquíssima tinta. Essa é a intenção da gente. É que você vai ligar os dois pontos no final do olho. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro, uma linha dentro do olho, de dentro para fora. Tira o excesso com o pincel número 2. Puxo um pouquinho do resíduo para dentro do olho, para dar a ideia de que tem sombra, que a pálpebra projetou sombra, fica mais natural o olhar da boneca. Não fica tão arregalado. Depois eu venho acompanhando a parte externa do olho. Cuidado para não abaixar demais só a linha, tá? Só acompanhando. Chega só com resíduo lá na parte interna do olho, que une uma pontinha com a outra. Enxago o pincel porque eu tô com um tom escuro, agora eu venho com o branco. Pontinho de pincel. Faço um tracinho de leve aqui, ó, aqui dentro. Isso aqui vai definir melhor o olhar da boneca. De um lado, do outro. Pincel bem em pezinho. Ainda com o branco, vamos ajeitar aqui essa linha de globo ocular aqui dentro. Vai ficar mais definida. Pelinho. Conforme a necessidade, a gente vai trabalhando. Não tem nada definido. A gente tem apenas uma ideia de como trabalhar. Então, conforme vai fazendo a boneca, vai pedindo, vão surgindo as necessidades. Aqui tá um olhar agradável. Desculpa, pessoal. Agora a gente vai para os cílios. Então, eu vou ainda com o rústico. Eu vou trabalhar com o rústico. Pode ser o preto também. Do centro do olho, pincel bem em pé, mão apoiada. Eu deito o pincel e levanto conforme eu vou saindo do rosto da boneca. Caso vocês queiram usar um cílio postiço aqui também, pode. Aí, no caso, você não vai fazer os cílios riscados com tinta, tá? Você vai usar o cílio postiço, então não precisa riscar o cílio com a tinta. Você pode colar o cílio postiço aqui. Quando chega dentro do olho, inverte a posição. Dá uma giradinha para poder deixar só na ponta do pincel. Do outro lado, a mesma coisa.
perto do olho, deita o pincel, quando vai saindo, levanta. Gente, a tinta já tá secando, por isso que tá ficando um traçado tão grosso assim. Porque o ideal é que fique mais fininho. Olha, que ver com excesso de tinta. Aí chegou no meio do olho, vira o pincel ao contrário. Deixa eu pôr um pouquinho de água na tinta aqui. Eu só hidratei a tinta, tá? Tira o excesso, pega com a ponta. Melhorou um pouquinho. Esse lado não ficou legal. A pintura não ficou boa, porque deu uma borrada aí, eu encostei o dedo. Então, o que a gente faz? A gente vem com o pincel cerda dura, dá uma limpadinha aqui, ó, tira esse borrãozinho. Vai limpando lá no tecido. Aí eu venho com o pele de boneca novamente. Preencho aqui dentro. Foi o tom que tinha de fundo. É só preencher com o tom que tinha de fundo. E o castanho claro. Tinha um pouquinho aqui, ó. Preenche de novo. Ele encobre a imperfeição. E a gente volta a fazer o cílio. Deixa eu hidratar um pouquinho mais isso aqui, porque tá secando rápido demais. O calor tá insuportável. Esse olhinho não tá fácil. E a tinta tá secando rápido demais. Tá muito difícil de trabalhar. Quem trabalha com modelagem também deve estar sofrendo aí. Quem trabalha com biscuit. Porque deve estar secando tudo muito rápido. Pronto, refiz os cílios. Sobrancelha, pode usar o castanho claro. Porque eu ainda não defini a cor do cabelo. Você vem com castanho claro. Vamos riscar a sobrancelha aqui. Pega o canto do olho como referência, um pouquinho atrás, acima do olho, mais ou menos 1 centímetro, e vai afinando conforme sai do olho. Do outro lado, a mesma coisa, canto do olho como referência, altura de mais ou menos 1 centímetro da pálpebra. Vai deitando o pincel para criar os pelinhos da sobrancelha. Agora a boca. Ah, faltou uma coisa, narino. Deixa eu trabalhar narino logo que eu já tô com o tom dos tons que eu vou precisar. Com o rústico, pincela aqui na narina, aquele pontinho que a gente fez, e dá uma puxadinha de leve aqui pra dentro, ó, bem de leve. Pincela no pontinho que a gente fez com a linha e puxa pro interior do nariz. Aqui fora, usa um pouquinho do... Deixa eu hidratar o castanho claro, porque já secou. Tiro o excesso lá no tecido. Pego só um pouquinho. Um pouquinho de castanho claro aqui embaixo. Na narina. Pronto. Agora vamos à boca. Quem tiver dificuldade para fazer a boca, tem no canal explicando como fazer boca, como traçar a boca, tá? Vai lá, dá uma olhadinha como a gente risca o elemento facial, como risca a boca. Mas isso aqui é como se você fosse fazer uma maçã. Eu vou fazer aqui com a caneta fantasminha, mas é como se você fosse fazer uma maçãzinha. Então, você vem aqui, ó,
pega a parte do centro da boca. Faz um tracinho arqueado para baixo. Depois aqui ele vai para cima. Quando ele vai saindo da boca, ele vira para cima. Depois, embaixo da boca, você vai criar uma linha arredondada, assim. E em cima da boca, arqueia a linha para cima. Depois é só puxar, arredondando para baixo. Pronto, gente, simples assim. Pode fazer primeiro no papel, depois vem pro rostinho da boneca. Ainda com o pincel número 0, eu vou trabalhar a boca agora. Eu quero uma boca bem suave, nada muito marcado. Então, eu vou vir com pele de boneca de base. Preencho a parte do lábio superior. Eu vou tentar trabalhar rápido para que essa tinta não seque. Vou pegar direto da bandeja, porque eu acho que até o lenço umedecido já secou ali. Olha, eu preciso que isso aqui esteja úmido para eu poder trabalhar o matiz. Eu preenchi o lábio superior. Venho com o rosa antigo. Coloco na linha do centro da boca. Lembrando que aqui no meio a gente tem uma esfera. Então, eu vou puxar essa tinta respeitando esse volume que eu tenho ali. Então, matizo ao tom de baixo. Pode matizar um pouco aqui em cima, a tonalidade. Vai ficar uma boca bem suave. Agora, pele de boneca novamente, lábio inferior. Preenche toda a área do lábio. Vem com o rosa antigo. Deixa eu hidratar um pouquinho do rosa antigo, porque já criou película. Limpa lá no teu paninho. Pontinha de pincel. Embaixo do lábio, porque ele projeta sombra nele mesmo. Limpa no pano e matiza no sentido que você colocou a tinta. No sentido da linha. Lembre que o lábio inferior ele tem 2 esferas aqui embaixo. Então, matiza respeitando esse volume, deixando a parte esférica mais clara. Nossa, já secou. Meu Deus. Vou hidratar um pouco aqui, agora veio água demais. Deixa eu pegar um pouco mais de tinta, vou colocar aqui, porque ficou aguado demais, tá parecendo que eu vou fazer aquarela. Tiro o excesso no paninho, pego só a pontinha do pincel, venho aqui no centro da boca e reforço essa linha que eu tenho aqui no centro da boca, puxando um pouquinho para fora.
Tiro o excesso, matizo, respeitando aquele volume que eu tenho no centro da boca, do lábio superior. Pronto. Com esse pincel, por enquanto, tá bom. Agora vamos fazer alguns detalhes, misturando um pouco do rústico ao rosa antigo. Eu quero um tom um pouquinho mais escuro. Pronto. Poderia usar o marrom também, mas nunca chega no tom que a gente quer. Então, esse aqui é o tom que eu quero. Eu vou definir a linha do centro da boca. Saindo aqui pro cantinho que eu demarquei lá de fora da boca. Centro da boca. Saindo lá pro cantinho, pode puxar do cantinho para dentro também, porque como tá muito seco, perigo da tinta não chegar lá no canto. Aqui, dou umas leves batidinhas, puxando pro lábio superior. Tiro o excesso. Matizo de leve. Embaixo aqui, faço uma marquinha aqui embaixo, bem embaixo da boca, para definir o lábio. E aqui em cima, deixa eu colocar um pouquinho mais de rosa, porque agora eu preciso de um tom um pouco mais claro. Um pouco mais claro. Para definir, delinear, muita tinta no pincel, cuidado, só a pontinha aí preciso de tinta. Para delinear esse lábio aqui. Pincel em pé. Pincel em pé. Delineio o lábio. Agora com o branco. Gente, a tinta já secou, é incrível isso. Branco, um pouquinho de água. Vou pegar um pouquinho mais de branco aqui, porque eu acho que eu aguei demais aqui. Pronto. Só preciso de um pouco de água. Aqui. Tiro o excesso. E venho, eu faço uma linha aqui em cima. Acima dessa linha um pouquinho mais escura, para dar um pouco de luminosidade para esse lábio. Puxo um pouquinho para uma das laterais, a outra não precisa. Centro do lábio inferior, principalmente nessa parte aqui onde tem aquelas duas esferas que eu falei. Faz alguns traçadinhos, alguns risquinhos, ó. E vai diminuindo e batendo só no meio aqui. Lábio superior, um pouquinho aqui, ó, no meio. Dá umas batidinhas aqui saindo lá pra cima e ao redor. A gente não consegue fazer um matiz perfeito, o matiz que quer. Vou voltar com o rosa antigo. Dar uma batidinha aqui para conseguir um matiz um pouco melhor. Que a luz entrou onde ela não devia entrar, aqui embaixo. Com o rosa antigo, eu dou uma batidinha aqui, ó, com o resíduo no pincel. Aqui embaixo vou precisar fazer a mesma coisa. Para que isso não fique tão definido. Escureço um pouco mais aqui embaixo do lado. A
tinta tá vindo com grumo. Agora com um tom um pouquinho mais escuro, eu só dou uma delineada num dos lábios aqui, num dos lados do lábio inferior aqui embaixo. Só para dar um pouquinho mais de volume pro lábio. Olha. E pro nariz, pra gente conseguir um pouco mais de luz, porque ele tem já luz por ele mesmo, né? Mas a gente vai dar uma pinceladinha com o pincel. Eu tô usando aqui o Tigre 141, número 4, mas você pode usar um pincel número 6 do Condor, tá? Da mesma referência que eu tô trabalhando aqui, o 409. Desde que ele seja chato, tá? Não pode ser redondo, chato. Vem com branco, pincela um pouquinho no branco, tira o excesso lá no tecido e dá uma pincelada aqui em cima do nariz. Bem aqui em cima, que é onde tem luz. Não acredito que o branco já secou. Ficou quase seco já. Aqui tem luz, ó. Então a gente dá uma pinceladinha. Deixa eu vir direto, porque o negócio tá difícil aqui com essa secura. A gente dá um pouquinho mais de luz nessa parte do nariz aqui. Dá uma pincelada e o resíduo a gente puxa um pouquinho. Pronto. Aí aqui a gente consegue um pouco mais de luz para a parte de cima do nariz. Pincelo. Cadê o branco, gente? Meu Deus. Aqui na narina, um tracinho de leve aqui, ó, bem pouquinho, de um lado, do outro. Observa, vê se os dois ficarem simétricos, né, na mesma altura. Bem pouquinha tinta, pincel só o resíduozinho, só para que a narina tenha um pouco mais de luz. Deixa eu trocar de pincel. Vou pegar agora o 0. Eu preciso de um pouco de luz lá em cima. Deixa eu ver se eu pego daqui, porque o dali já secou. Incrível isso. Aqui em cima, olha, na pálpebra, no meio do olho. Aqui. Pode ser feito até antes de você fazer o cílio, tá? Ó, no meio da pálpebra. Para dar um pouco mais de luz. É bem no centro. Pronto. Nossa, bonequinha, deixa eu olhar para ela, já viro para vocês. Vou colocar um pouquinho mais de luz aqui em cima do nariz. Aqui no cantinho da pálpebra não, desculpa, da narina. Pronto, pra mim, eu acho que isso aqui tá bom. E aqui no meio da boca, que eu não consegui dar esse volume por conta que a tinta secou. Deixa eu ver se agora dá certo. Pronto, deu. Agora só falta colocar poucos cílios na parte de baixo do olho. Que eu fiz os da parte de cima e não fiz da parte de baixo. Hidratar só um pouquinho esse rústico, bem pouco. Olha. Agora aqui embaixo eu pego dessa linha que eu tracei e faço o pincel bem pezinho, como se fosse uma caneta, ó.
faço alguns traçadinhos aqui. Tô até com medo de botar o pincel no tecido, de tão seco que tá o clima. A gente mal coloca a tinta e já seca. Olha, 3 traçadinhos é o suficiente para você fazer o cílio da boneca, porque senão fica muito cheio de cílio. O de cá não ficou tão bom porque secou já. Não consegui nem puxar. Olha, é o suficiente, tá? Então aqui eu acho, pra mim já tá de bom tamanho a pintura do rostinho da boneca. Agora a gente vai passar pra montagem do corpo, prendendo a cabeça ao corpo da boneca. Então a gente se vê. Até mais. Obrigada para quem assistiu até aqui.